Você já reparou como certas pessoas parecem perder completamente o interesse quando você para de reagir? Como se o silêncio fosse um veneno mortal para a dinâmica que elas tentavam controlar? E mais estranho ainda, como outras pessoas de repente começam a te respeitar profundamente quando você simplesmente deixa de justificar cada passo que você dá? Hoje eu vou te mostrar algo que ninguém te ensinou sobre relacionamentos. E não tô falando só de relações amorosas, não. Tô falando de qualquer tipo de vínculo: amizade, família, trabalho, aquela pessoa que você namora, aquela ex que ainda te manda mensagem de madrugada querendo conversar. O que eu vou te revelar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga poder e controle emocional. Porque, no fundo, a maioria das pessoas não quer conexão de verdade, elas querem reação. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Deixa eu te contar uma história. Imagina um cara, vamos chamar ele de Bruno. Bruno está num relacionamento há uns 2 anos. A namorada dele é daquelas pessoas intensas, sabe? Todo dia tem um drama novo. Uma desconfiança, uma cobrança, um teste psicológico disfarçado de conversa. E Bruno sempre foi do tipo que tenta resolver tudo na base do diálogo. Ele acredita em comunicação. Ele acredita que se ele explicar direito, se ele mostrar o quanto ele se importa, as coisas vão melhorar. Então, ele explica, ele se justifica, ele manda áudio de 5 minutos, ele prova onde estava, com quem estava, o que comeu no almoço, ele abaixa a cabeça, pede desculpa por coisas que ele nem fez, porque ele acha que está sendo maduro, que está construindo algo sólido. Só que quanto mais ele faz isso, pior fica. As brigas ficam mais frequentes, a insegurança dela aumenta, as exigências crescem. Até que um dia, depois de mais uma acusação sem sentido, ele simplesmente não responde. Não por estratégia, não porque ele leu em algum lugar que tinha que fazer isso, mas porque ele está cansado, exausto. Ele só fica quieto. E aí acontece algo bizarro. Ela começa a mandar mensagem atrás de mensagem. Pergunta se ele está bem, diz que só queria conversar, manda meme, pede desculpa. Algumas horas depois liga. Ele não atende. No outro dia, ela aparece mais carinhosa do que tinha sido em meses. Bruno não entende o que aconteceu, mas eu vou te explicar. O que rolou ali foi uma inversão de dinâmica, e ela é muito mais profunda do que parece. Quando você reage, quando você se justifica, quando você briga de volta, quando você tenta provar seu ponto, você está entregando algo valiosíssimo: validação emocional. Você está mostrando que o comportamento da outra pessoa tem peso, que ela consegue te desestabilizar, que ela tem poder sobre o seu estado emocional. E olha, não estou dizendo que a pessoa faz isso conscientemente. A maioria não faz. Mas existe um mecanismo psicológico ancestral que funciona assim. Quando alguém reage ao que eu faço, eu me sinto importante, eu me sinto relevante, eu me sinto no controle. Agora, quando você simplesmente não reage, quando você recebe aquela provocação, aquela cobrança, aquela tentativa de te puxar para a briga e você só respira e segue em frente, você quebra o jogo. Porque o silêncio não é passividade, não é covardia e com certeza não é falta de argumento. O silêncio é o movimento mais poderoso num tabuleiro emocional. É você dizendo sem palavras: você não vai me desregular. Você não tem esse poder sobre mim. E sabe o que é mais interessante? A pessoa do outro lado sente isso imediatamente. Ela sente que perdeu a alavanca que sempre usou. E aí começa uma reação em cadeia. Primeiro vem confusão. Por que ele não está respondendo? Será que eu exagerei? Depois vem curiosidade. O que será que mudou nele? E por fim, se você sustentar isso com naturalidade, vem respeito. Um respeito profundo que ela nunca teve antes. Mas cuidado, porque existe uma linha muito fina entre silêncio estratégico e manipulação tóxica.
E eu preciso deixar isso cristalino. Usar o silêncio como arma para punir, para fazer a outra pessoa sofrer, para inflar o seu próprio ego, isso não é poder. Isso é fraqueza disfarçada. É uma criança usando uma ferramenta de adulto. O silêncio verdadeiro não vem de um lugar de raiva, ele vem de um lugar de clareza. É você percebendo que certas conversas não vão levar a lugar nenhum, que certos conflitos não merecem a sua energia, que você não precisa vencer todo o debate para provar quem você é. E aqui é onde a maioria das pessoas falha completamente. Elas confundem silêncio com omissão. Acham que ficar calado significa engolir desrespeito, aceitar limites sendo cruzados, se anular. Mas não é isso, não mesmo. Silêncio poderoso é seletivo. Você escolhe conscientemente quando falar e quando calar. Você não fica em silêncio porque tem medo de confronto. Você fica em silêncio porque entende que nem todo confronto vale a pena. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você tem um amigo que sempre faz piadas sem graça, comentários no tom de brincadeira, mas que te machucam. Você já tentou conversar e dizer que isso te incomoda, mas ele se esquiva, fala que você é muito sensível, que não tem sensibilidade para o tipo de humor dele. A próxima vez que ele fizer isso, em vez de reagir, em vez de se explicar, tente simplesmente não reagir. Faça um pouco de silêncio, uma pausa bem feita e observe a reação dele. Ele vai perceber que o seu botão de desespero travou e você vai perceber o quanto tem poder sobre o seu estado emocional sem gritar uma palavra.